E, doutor Guilherme, então a pergunta que fica é a seguinte: se a maioria dos casos de violência contra a criança é praticada pelas mães e não pelos pais, por que que os pais e os combatentes, como nós, contra a alienação parental, estão tão apreensivos, e eu estou ficando apreensivo mesmo, e por que que as advogadas aí, feministas, estão tão eufóricas? Cláudio, o seguinte, olha, primeiro, existe uma organização, uma conscientização. Os grupos de defesa da mulher têm décadas de história, décadas de tradição e começaram, para mim, né, na minha opinião, começaram com uma pauta mais do que justa. O problema é que os movimentos sociais, de modo geral, depois que atingem o seu objetivo, eles não se dissolvem. O movimento social, depois que ele atinge o seu objetivo, ele segue procurando mais e mais, que é o que me parece que acontece com a questão dos movimentos de defesa da mulher. Os movimentos de defesa do ser humano, independente do gênero, que é com o que eu me identifico, eu não sou defensora do direito do homem, eu me considero defensora do direito do ser humano. Esses grupos, primeiro, não têm o mesmo espaço, não têm o mesmo ibope, não têm a mesma capacidade de organização, até porque são mais novos, me parece. E aí, com isso, o que acontece? Nós temos uma tendência da mulher ser mais organizada na coleta de provas. E quando alguém está coletando provas, ela pinça o retrato mais favorável a ela. Então, tem um casal discutindo, brigando, com ofensas verbais recíprocas. Quem for produzir alguma prova, não vai produzir a prova das agressões que se está praticando. Vai produzir a prova tão somente das agressões verbais, que seja, ou qualquer outra, do outro. E aí a verdade real, né? A verdade real e verdade formal, um conceito do século passado. A verdade real é substituída por uma verdade formal muito diferente. Isso é muito comum que aconteça. Segundo, quando um homem agride uma mulher com palavras, ele cometeu violência doméstica, violência psicológica. Mas quando uma mulher agride o homem com palavras, ele não é reconhecido como vítima de violência doméstica. E isso tem se consolidado há muito tempo. E então nós temos, para mim, um judiciário que tem uma tendência muito forte para a mulher, rigor máximo para o homem e mínimo para a mulher, e somado a isso, uma sociedade que protege a integridade física e moral da mulher e negligencia a integridade física e moral do homem. E aí o homem não coleta provas, não se organiza, porque sabe que não adianta, ou acredita que não adianta. Cláudio, eu conheço vários amigos de diferentes grupos sociais que já descreveram terem sido vítimas de serem esbufeteados, xingamento e tudo mais. Massacrados psicologicamente, entendeu? Humilhados. E nunca eu ouvi falar que isso foi levado para algum tipo de punição, sabe? Nada. O relato que eu tenho é que quando, nas vezes em que o homem procurou o poder público, ele foi tratado sem a consideração que gostaria. Lá nos anos 80 para trás, quando uma mulher vítima de violência doméstica procurava a polícia, pelo menos era a reclamação, elas reclamavam que a queixa delas não era tratada com seriedade. Existia um senso comum de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim. Imagina a polícia e que o homem tinha razão. E que o homem tinha razão. E era um absurdo. Só que agora, em vez de nós migrarmos de um absurdo para o equilíbrio, não. Nós migramos de um absurdo para o outro lado da mesma moeda, me parece. É verdade, é verdade. O Código de Processo Civil determina que o juiz indague a ambas as partes se há risco de violência doméstica. Isso. Né? Também sem restringir a um dos gêneros, né? Também. Exato, o texto é esse. O texto é esse. Mas como alguém saberá se há ou não risco de violência doméstica? Isso é uma situação que é extremamente subjetiva, né? Cláudio, se a gente for adotar a interpretação absurdamente literal, tudo que não for impossível é possível.
O risco de violência doméstica é permanente. Sim. O risco de violência é permanente. Teoricamente, nós vemos aqui no estúdio, existe o risco de um começar a agredir o outro. Sim. A alienação parental é um risco de violência. Bom, isso né? nem se fala. Né? Isso nem se fala. Então, o risco de violência doméstica sempre há. Sempre há. Porque onde tem dois seres humanos, existe o risco de alguém agredir outro alguém. Mas me parece que o texto legal está mencionando aquele risco fundado em algum elemento. Prova. Alguma prova que aumente que aumente o risco, né? Alguma prova de que ele seja mais intenso. Pois bem, quando o legislador inclui este requisito, este dever para o juiz, o que ele está fazendo? Muitas vezes, aquele casal que quebrou o pau mesmo, muitas vezes de ambos os lados, lá atrás, houve uma briga muito grande, e eles conseguiram fazer com que aquelas feridas cicatrizassem, vem o judiciário coloca o dedo na ferida para reabrir aquela discussão. E aquela polêmica ali, aquele conflito que poderia ser resolvido de uma maneira menos traumática, tenderá a ser de uma maneira mais agressiva, mais beligerante, uma vez que foi trazido à tona algo que é de interpretação subjetiva. Vamos lá, Cláudio. Um casal estão discordando por alguma razão qualquer. Aí um se altera e ergue o tom de voz para o outro. E o outro responde com o tom de voz alterado. Aí um pega e, muito irritado, profere palavras de baixo calão para sua esposa, para o seu marido, e o outro retruca. Depois eles fazem as pazes e a vida segue. Será que essa relação, que houve esse bate-boca, que houve essa troca de ofensa verbal, será que essa relação ela é doentia? Será que há necessidade, será que há utilidade do Estado reabrir esta discussão? E aí, quando, digamos que tenha havido, de ambas as partes, aí aquele casal iniciará uma nova frente de discussão. Porque tu praticou agressão psicológica, tu fez isso, aquilo e aquele outro. Aí o marido, a esposa responde, não, foi dentro daquele contexto. E aí, aquele processo que já tende a ser demorado, tumultuado, que já costuma se arrastar nas varas de família, terá um item a mais para que o casal fique discutindo. Eu acho péssimo isso. E eu recomendo que, de um modo geral, as pessoas fiquem muito atentas na organização das provas, das ocorrências das suas vidas. E aí nós temos relações afetivas em que as pessoas não podem mais confiar uma na outra. Imagina só, um casal briga verbalmente. Ambos podem passar dali para frente desconfiados um do outro. Mas é agora? Será que ela não vai utilizar aquele bate-boca que nós tivemos contra mim? Será que ele não fará a mesma coisa? A minha opinião é que, cada vez mais, o direito de família está acabando com a família.